Hello, hello, povo abençoado. Que Deus abençoe sua vida. Hoje nós iremos estudar o primeiro mandamento dos 613. Teremos aí 4 mandamentos relacionados à profecia, que são os quais que a gente vai iniciar aqui. Depois partiremos para os mandamentos relacionados à idolatria, depois casamento, família e filhos, e assim sucessivamente. Por que nessa ordem? Porque cada mandamento puxa um mandamento. Cada benção puxa uma benção. Cada maldição puxa uma maldição. Se você inicia o entendimento pelo errado, no final das contas você não entende nada e bagunça tudo. Então a gente vai estudar uma estrutura que vai organizando o seu caos interno, seu caos mental, seu caos espiritual, seu caos vibratório, seu caos energético e, consequentemente, o caos em todas as áreas da sua vida, né? Falando de um nível físico, um nível mental, um nível espiritual, nível vibratório e etc. Porque hoje o povo perece pela falta de conhecimento e aqueles que buscam o conhecimento, muitas das vezes estão bebendo de fontes erradas, fontes lamacentas. Então o problema não necessariamente está em quem busca, mas da onde está indo buscar aquela água. Porque a sede, ela existe. Se você está com muita sede, se você está num deserto e você tem uma água barrenta e você não sabe se vai encontrar uma limpa, você vai tomar aquela água barrenta para matar sua sede naquele momento. Só que, consequentemente, vem bactérias, vem vermes, vem doenças e etc. Então, quando você está no caos, na necessidade, você não sabe diferenciar de fato o que é bom, o que é ruim, porque você precisa matar aquela necessidade básica, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, começar pelas bases para te fazer se tornar um ser humano uno, que tenha verdadeira conexão aí com o Criador, consigo mesmo, o verdadeiro processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento começa pelos mandamentos da Torá e depois quando a gente vai para assim chamado Novo Testamento, as estruturas das cartas da igreja, a carta de Paulo, o livro de Apocalipse, ele fala muito sobre o processo de autoconhecimento em Deus, certo? A gente vai estudar as cartas, as epístolas paulinas para esse processo e voltar nas instruções de Cristo. A gente vai passar também por algumas instruções de Mohammed, a gente vai passar por algumas instruções de outros profetas que foram levantados. Sem mais delongas, eu quero que você imagine que você está doente. E você tá precisando de médico e você vai no hospital e aparecem aí 2 médicos. Imagina aqui no hospital. O primeiro, ele vai chegar sorrindo, falando manso, brincando. E ele diz pra você assim, ó, relaxa, não é nada, isso vai passar. Vai tomar um chazinho. É só uma gripezinha. Já já você se sente melhor, você fica mais calmo, mas não descobrem que aí você morre. Já o segundo, ele chega sério. De certa forma, ele é direto, bruto, e você confunde aquilo com agressividade e arrogância. Mas ele te fala, isso é grave, vai doer, vai precisar mexer na sua alimentação, mexer na tua rotina, vai te virar do avesso. Mas no final das contas, você sai curado. Você fica extremamente assustado, mas você vive. No primeiro você morre, no segundo você vive. Agora eu te pergunto, quais desses 2 perfis de médicos serviram a verdade? O primeiro, que te falou sorrindo, rindo, mas te serviu uma mentira. O segundo, que ele falou de uma forma mais bruta, mas te falou a verdade. E de fato, trabalhou a favor da sua cura. Com base nesse dilema, que Deus nos
faz compreender Deuteronômio capítulo 18, 15, certo? Por quê? Só fazer uma introdução do versículo, no Deuteronômio 18, 15, Deus ele fala através de Moisés que ele vai levantar outro profeta para o povo e que este outro profeta ele seria como Moisés. É muito importante você entender a palavra como Moisés. Não inferior, mas como. É igual em nível de relacionamento, igual em nível de face a face, porque Moisés falava face a face com o Criador. E igual em nível de relacionamento, dons, talentos, em humildade e etc. Por que isso é importante? Porque a gente vive em um período que muitas pessoas estão se levantando como profetas, como líderes espirituais, líderes religiosos, líderes políticos, financeiros e etc., que estão, de certa forma, levando o povo a engano e fazem um bom uso, um excelente uso, na verdade, da oratória. E aí está o crime. Deus está avisando, através de Moisés, que ele levantaria outro e que a gente deveria prestar atenção. Por que isso é importante? É tanto um teste para um líder, quanto também é um teste para quem vai ouvir, para os liderados. E enquanto você não souber a estrutura de todos os mandamentos, você não vai saber ouvir, seja Deus, seja o profeta que ele vai levantar, o líder que ele vai levantar. E se você não compreende, você é levado a engano por qualquer outro. Por quê? Por causa da oratória. A oratória é sedutora. Então, cuidado por aquilo que te seduz pela vista. Nem toda voz vem de Deus, embora todas as vozes sejam dele, entende? E o que Deus mostra pra gente aqui, que nem todo ouvido, nem todo ouvinte está pronto para ouvir a verdade. E este é o problema. Se Deus está sinalizando pro povo há 4 mil anos atrás que eles não estavam prontos para ouvir, porque durante esses 4 mil anos, até a nossa geração, a gente não buscou desenvolver um ouvido que ouve verdadeiramente a Deus? É um teste de Deus, é uma provocação para nós. Mas vamos ao versículo. Deixa eu pegar aqui para não passar informação incorreta. Capítulo 18, versículo 15, ele fala assim, ó: O Senhor teu Deus fará surgir do meio de ti, dos teus irmãos, um profeta como eu, e a ele ouvireis. Veja, aqui aparentemente parece muito simples, mas tem um detalhe muito grande. É como Moisés. A primeira introdução é como Moisés. Ou seja, não, a gente não está falando de um qualquer um, a gente não está falando de uma voz, a gente não está falando de qualquer pessoa com um dom. Moisés, ele não era um influenciador, ele não falava para agradar, ele falava ao povo para libertar. E é muito importante que era libertar o povo de si mesmo, libertar o povo da rebeldia contra o Criador. Por isso o Criador deu os mandamentos. Nos mandamentos você tem uma sinalização do que o seu coração, do que sua mente é inclinada a fazer. Tudo aquilo que Deus fala, não faça, dentro de você tem uma inclinação querendo fazer aquilo, se já não estiver fazendo aquilo. É um sinal para você, caramba, não roubarás, significa que eu estou roubando em alguma coisa. Não adulterarás, significa que eu estou adulterando em alguma coisa. Não matarás, significa que eu estou matando em alguma coisa. Tem essa semente, essa erva daninha no espírito, na alma. E o segredo é sentar debaixo da figueira e falar: se Deus está falando para não roubar, e dentro de mim tem essa semente, Senhor, eu peço perdão por tudo aquilo que eu já roubei, que eu desconheço, que nem Davi, me perdoa pelos pecados que eu desconheço.
e começa a fazer uma varredura na sua alma. Senhor, perdoa os meus antepassados por terem roubado, no que eu tenho roubado para que eu possa restituir, me dá condições de restituir, adultério, enfim. Nas infinidades de transgressão que o Senhor coloca pra gente como não faça. Porque Moisés é líder com uma fala e uma linha muito direta entre aquilo que era visível e aquilo que era invisível. Ele foi um dos poucos líderes que de fato pagou o preço, né, sendo rejeitado, perseguido, deixado de lado, mas ele conseguiu manter aquilo que poucos conseguem, que é se manter fiel. E quando Deus nos afirma que um profeta como Moisés, ele não está prometendo uma variedade, ele está colocando pra gente um critério. É muito importante você ter isso em mente, é um critério. Deus está nos dizendo: se a voz que você estiver ouvindo não carrega o meu padrão, a minha instrução, a minha lei, a minha voz, a minha vibração, fui eu que enviei, entende? E hoje as pessoas estão sendo enganadas por qualquer um que tem aí uma excelente oratória, uma excelente dicção, um carisma. Muitos se declaram como líderes, como profetas, como ungidos, como os pastores, como mestre, cheios de ego. Se tem ego, se tem um ego ali ou uma trava de falsa humildade, não é. Não foi enviado pelo Criador. E se, digamos assim, foi para teste do ser humano que está ouvindo. Porque a nossa baliza é Moshe. A nossa baliza é o espírito de Moshe. Então, cuidado com esses que se declaram, que falam de Deus, sem falar com Deus, repetem o nome de Deus sem conhecer a voz de Deus, falam como é Deus sem se relacionar com Deus. Cuidado com aqueles que jogam a profecia, palavras, como se fossem horóscopos, desvendando. Olha, eu estava estudando, eu desvendei isso. Isso aqui tá escrito. Deus fala comigo muito dessa forma. Se a sua vida, ou se a vida do líder, da pessoa, não estiver baseada na instrução, a unção é falsa. É duro falar isso, mas o Senhor fala: anuncie meu povo a minha palavra e a sua transgressão, para que então ele se arrependa e eu saia da terra. Se você não saber diferenciar, como é que você vai permitir que Deus saia da sua terra? O povo só não é sarado porque não quer, porque não busca. O povo tá aí engolindo qualquer coisa porque não conhece o original. É o mesmo princípio dessa galera que pode comer um bom arroz, feijão, com uma carne saborosa, mas prefere comer uma salsicha enlatada. Ou uma carne, ou outro tipo de carnes industrializadas. Você pode comer do melhor da terra, mas você vai lá, como você não conhece o original, não provou o original, come qualquer coisa e acha bom, sem ver os malefícios internos. Entende? O problema, na verdade, é não conhecer a verdade original. E o padrão que você tem que observar é que Moisés, ele não se promoveu. Ele foi chamado. Moisés não usava a palavra, ele era consumido por ela todos os dias. Moisés não dizia o que ele queria. Ele não chegava falando: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu ouvi de Deus, eu senti de Deus. Deus mandou te dizer. Não. Moisés, ele é muito claro. Ele transmitia exatamente aquilo que o povo precisava, não o que o povo queria. Ele transmitia aquilo que Deus mandava, ok? E o povo, muitas vezes, odiava. Por isso que hoje, o Moisés, ele não era popular.
ele tem aquela diferenciação que é, ele era obediente. Entende? Qualquer voz que falar com você e não passar por esse filtro, por esse critério, ela, de certa forma, ela não merece ser ouvida. Isso daqui não é uma sugestão, é um mandamento feito por Deus, entende? Porque quando o Senhor lhe fala, e a ele ouvireis, não é a eles, é a ele. Deus não vai levantar vários Moisés, é um só, um profeta como ele. Você tá vendo tanta gente que tá se levantando para falar porque quer ter uma... Muitos querem se utilizar do reino e outros querem ter alguma obra para apresentar. E isso causa engano, porque a verdadeira obra é a mudança de si mesmo. E a mudança de si mesmo ela só vem através da techuvá, o conhecimento dos mandamentos, para limpar dentro da alma a corrupção do caráter dela. Cristo mesmo ele fala que ele era a lei de Moisés e que ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir. Quando ele fala que ele veio cumprir, ele veio mostrar como ela deveria ser entendida, como ela deveria ser praticada, porque o povo confunde muito como se deve praticar a lei. Criam muitos rituais, muitos mandamentos em cima daquilo que Deus já disse que era muito simples. Que é isso que a gente vai ver aqui. Quando vocês forem ver os mandamentos quanto família, quanto idolatria, quanto sacerdócio, quantas leis de guerra, de comércio, de trabalhadores, de empregado, de animais, de agricultura, você vai ver que Deus deu uma lei muito simples e muito fácil de ser cumprida. O grande problema do povo sempre foi, na verdade, o desejo pelo proibido. Aquele, o proibido é mais gostoso. Esse é o erro do povo. E Deus ele deixou desde o início por que o homem escolheria aquilo. Quando vocês forem estudar sobre... Quando a gente for estudar, na verdade, sobre a lei do adultério, vocês vão ficar chocados. É a lei que rege o homem casar com mais de uma mulher. Você vai ficar chocado. Deus, ao mesmo tempo que ele tá falando pro povo, né? Quando você vai fazer isso assim, assim, assado, ele tá mostrando que é impossível o ser humano cumprir aquilo pro ser humano ver o desejo no coração dele. Ou seja, Deus ele não tá autorizando um casamento com múltiplas mulheres. Deus ele não tá condenando as mulheres como é ensinado. Mas ele está mostrando que as mulheres estão utilizando a sabedoria de uma maneira errada, de uma maneira corrupta. As mulheres estão corrompendo então os seus maridos, corrompendo seus filhos, logo corrompendo a sociedade. E se as mulheres estão fazendo isso é porque os homens se tornaram omissos. O homem começou a usar vestes de mulher, que é totalmente contra aquilo que Deus disse. É muito simples, é muito simples. Quando você olha, você fala, não existe melhor curso de autoconhecimento do que entender os mandamentos de Deus. Não existe. Não existe. O versículo, né, continuando, ele não autoriza qualquer um se levantar. Ele está avisando que o povo deve desenvolver o espírito de discernimento. Deus está avisando o povo que ele não quer uma plateia passiva, ele quer que você desenvolva um ouvido, porque esse ouvido será testado pelo que ouve, o que ouve e quem você está ouvindo, entende? Então grava essa imagem na sua mente para fixar. Imagine que um homem estranho chega com uma carta brilhante e fala pro... Ai, meu Deus. Pro guarda que tá na porta ou pro secretário, fala assim, olha, essa carta é do rei, faça tudo o que eu mandar. Tá aqui, ó, Senado Rei, porque no envelope tá com o selo do rei. Mas o selo naquela carta tá errado. A letra tá estranha. O mensageiro tá... Ó, que nem eu tô com frio aqui, tô me tremendo. Aonde eu estou aí com graus negativos, estou morrendo de frio, estou me tremendo. Imagine uma pessoa ali se tremendo, extremamente inseguro. O mensageiro, ele tá inseguro e a fala dele começa a ficar estranha, embananada.
E o secretário que tá ali na recepção, ele pergunta, de onde está vindo isso? E o mensageiro ele começa a gaguejar. Você confiaria? Para um minuto e pensa. Você confiaria se você fosse esse secretário, essa recepcionista, esse segurança? Alguém chega pra você com uma carta falando que é do rei, tá com o selo real, mas o selo tá errado, a letra tá errada e tá escrito lá, me obedeça em tudo que eu fizer. Você confiaria? Eu tenho certeza que você não confiaria, a não ser que você esteja muito distraído. E se você estiver muito distraído, a gente já tem um problema. A gente já tem um problema. Se você não conhecer a assinatura do rei, do gestor, se você vai acabar aí obedecendo qualquer bilhete dentro de um envelope que vem aí com uma tinta dourada ou com um selo estranho, sabe? E basicamente essa é a raiz do mandamento. Deus está nos chamando para conhecer o original, conhecer a palavra original que ele deu, conhecer o mensageiro original, o propósito original. Não confie em qualquer voz, não confie em qualquer tom, não confie na emoção, não confie em falso som, não confie no padrão, confie apenas na lei de Deus e na instrução dela. Se o padrão estiver diferente daquilo, não foi enviado por Deus. É alguém que está tentando enganar. Quantas vezes nas escrituras você pegar de Gênesis e Apocalipse, pessoas que enganaram os filhos de Israel se disfarçando? Josué foi enganado pelos gibeonitas, os cananeus que se passaram por gibeonitas, e acabou fazendo uma aliança de paz com o povo que Deus mandou destruir. E eles mantiveram a honra ao juramento, mesmo sabendo que foram enganados, para não despertar a ira de Deus. Então temeram mais a ira de Deus em relação a usar um nome sagrado do que obedecer à lei de Deus. Consequências disso, o povo mais para frente foi levado a pecar. Parte foi destruída, parte se tornou escrava. Com Deus é muito difícil se negociar. Com Deus é muito difícil você negociar aquilo que ele já disse não. Entenda isso. Então você precisa entender o que ele está falando não ou o que ele está falando sim, para você entender suas possibilidades dentro do não e dentro do sim. Senão você tenta negociar aquilo que é inegociável e você é levado a erro. E normalmente isso vem pela boca de um falso mestre. Então desconfie de quem tenta brilhar mais do que a própria mensagem, desconfie de quem tem uma vida extremamente exposta, desconfie de qualquer pessoa que não vive na palavra. Então adúlteros, mentirosos, ladrões, assassinos, todos aqueles que passaram por todas aquelas etapas que Deus falou para não fazer e mesmo assim fizeram, e apresentam para o povo um falso arrependimento, e o povo acaba se permitindo ser enganado. A verdade do Senhor, ela não brilha, ok? Ela reflete. Então, aprenda a discernir, aprenda a escutar, aprenda a não cometer idolatria. Basicamente, o mandamento em Deuteronômio 18:15 quer nos dizer isso. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se porventura você deu voz, né? Se você deu ouvidos, se você emprestou seus ouvidos, se você emprestou os seus olhos, seus pensamentos, seu coração a falsos mestres, aos falsos profetas, enfim, coaches, peça perdão a Deus por você e por seus antepassados e comece a analisar o porquê você deu isso a eles. Provavelmente você estava com a emoção corrompida, necessitada, com dor, com angústia, e foi aquela água que você foi beber. Só que nem toda água deve ser bebida. Então peça perdão a Deus e compreenda e peça para Ele te levar às águas tranquilas, às águas puras, os rios de água viva que jorram da presença
do Senhor. O frio deixa a gente assim, meu Deus! Bom, que o Eterno, Elohim, bendito seja Ele, te abençoe e te guarde, que faça o rosto resplandecer sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê paz, que Ele levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Amém, amém, amém.